Shalom, shalom a todos. Estaremos começando uma reflexão sobre um texto profético de Ezequiel, capítulo 37. É um texto muito conhecido, que as pessoas chamam a visão do Vale de Ossos Secos. É um texto já muito trabalhado por muitas pessoas, muitos enfoques, e nós vamos estar trazendo aqui uma palavra profética para nós em cima desse texto. Mas antes de entrar numa aplicação profética para nós nesses dias, é importante que nós venhamos a pincelar aqui o propósito original desta profecia. Então nós vamos passar o sentido literal da profecia, depois nós vamos fazer uma aplicação. É como a gente estudar o Salmo 23, escrito por Davi, que é Yahweh meu pastor, nada me faltará. Foi um texto específico de uma pessoa que viveu uma experiência. Porém, ao lermos, o Senhor pode trazer algo para nós nos nossos dias, para a nossa família, para o nosso trabalho. Então, é como uma aplicação profética daquele texto. Mas é importante te separar o literal, quer dizer, o que realmente foi dito naquela época, qual o propósito naquele momento, e deixar claro que o que está sendo feito é uma aplicação para um casamento, para uma vida profissional, etc. Então é importante fazer isso. Então, para que as pessoas não estejam pensando que a visão desse Vale de Ossos Secos se refere especificamente a algo dessa aplicação que eu vou fazer. Então, o texto no seu original, ele vai fazer uma aplicação para a casa de Israel, sobre uma restauração, inclusive, pertinente à terra de Israel, um retorno à terra de Israel. Então esse é o texto no seu sentido original. E aí depois nós podemos fazer uma aplicação dentro daquilo que o Senhor está nos trazendo. Então vamos fazer uma oração. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, que a tua palavra é a verdade, que ela possa tratar conosco para sermos impactados e transformados por ti. Em nome de Yahushua HaMashiach, amém. Então, essa visão profética que Yohanan tem, é interessante que o próprio Senhor interpreta a visão. Então não precisa a gente tentar pensar várias outras coisas, porque o sentido original o próprio Senhor vai dizer o texto. Então depois que Ezequiel tem toda aquela visão ali do Vale dos Ossos Secos, e aí ele profetiza, e aí acontece aquele processo de que onde havia morte se transformou em vida, e ali no meio daqueles ossos eles se transformam em um poderoso exército. Então o Senhor diz no verso 11, Yahweh diz no verso 11 o que é. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Então está falando da casa de Israel, não está falando do estrangeiro, não está falando das nações da terra, está falando da casa de Israel. É uma profecia específica para a casa de Israel. Então é interessante entendermos que determinados textos foram escritos originalmente sobre um assunto, e de repente o Senhor pode trazer uma luz para você naquele momento, na sua vida, da sua caminhada. Então aí é uma aplicação. Mas aqui está dando o sentido do que realmente ele viu. Ele disse que aqueles ossos secos era toda a casa de Israel, a Beit Israel,
Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Então fala de um período de desesperança, de falta de esperança para a casa de Israel. Quando eles estavam nesse estado, então veio a esperança, veio a ação sobrenatural do Senhor. Então diz assim o verso 12: portanto, profetiza e diz-lhe, assim diz Yahweh Adonai, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então está falando aqui que eles sairiam das nações, dos lugares onde eles estariam assolados, afastados, e que traria de volta para a terra de Israel. Então a restauração do povo, e uma restauração não só física, espiritual, mas com base na posse da terra prometida, da terra de Israel. Então é uma profecia específica. Tá? E sabereis que sou Yahweh, quando eu vos abrir as vossas sepulturas e vos vos fazer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porém em vós a minha rua, e vivereis. Então fala também de uma restauração espiritual, e vos porei na vossa terra. Então ali é a terra específica de Israel. E sabereis que eu sou Yahweh, que eu, Yahweh, disse isso e o fiz, diz Yahweh. Então o texto, no seu sentido, é esse de restauração do povo de Israel, da casa de Israel, e o retorno do nosso povo à terra de Israel, e uma restauração espiritual, porque aqui o Senhor disse que poria a Ruach dele, a Ruach HaKodesh, no seu povo. Então aqui uma restauração completa, física, e espiritual, e com a posse da terra. Porém, agora neste momento nós vamos fazer meditar nesse texto com base numa direção profética que o Senhor nos trouxe para esses dias. Então, uma aplicação. Bem, então, no texto, logo no verso 1, vai dizer assim: veio sobre mim a mão de Yahweh. Importante entendermos isso, que o texto fala que veio sobre o profeta a mão de Yahweh, e ele me fez sair na Ruach de Yahweh. Então aqui é uma ação da mão de Yahweh e da Ruach de Yahweh. E é interessante que a mão de Yahweh é uma figura do Mashiach, do Messias, a destra de Yahweh. Então aqui vemos essa coligação aqui do Messias, da mão de Yahweh, e da Ruach de Yahweh. E aí, esse agir me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então, que nós possamos sentir, experimentar no espiritual essa mão de Yahweh agindo na nossa vida e nos conduzindo. Então precisamos agora ser conduzidos por esta mão nessa mensagem profética, nessa visão profética. E ele me fez sair na Ruach de Yahweh. Então é um mover da Ruach HaKodesh. É a Ruach que pode descortinar para que você possa entender o que o Senhor quer trazer para nós. E aqui diz isso, que pôs no meio. Então, que nós possamos deixar a Ruach trabalhar em nós, nesta hora, e deixamos que a Ruach nos leve, que Yahweh nos leve, que a mão de Yahweh nos leve pela Ruach. Então, aqui fala então que colocou em um lugar estratégico, pôs-me no meio de um vale que está cheio de ossos. Então, o meio é um lugar estratégico. Então, o Senhor quer colocar você, ou já tem colocado você, em um local estratégico. Esse lugar estratégico está aqui representado nessa palavra como meio. Ali do meio do vale tinha condição de dar uma volta, de ele girar, e ele então ter a visão do que estava ao seu redor. Então ele estava no meio, então a visão dele estava
ampliada. A visão dele estava em contato com a situação. Ele não estava fora, distante, longe. Ele estava no meio. E ali no meio ele pôde então vivenciar essa experiência. Então, às vezes, e muitas vezes, o Senhor nos coloca no meio de algo, em alguma situação, no meio de uma cidade, no meio de um estado, no meio de um grupo de pessoas, para nos mostrar algo de uma forma estratégica. Então, deixe que o Senhor lhe coloque você exatamente onde Ele quer colocar e permita abrir a sua visão para aquilo que Ele quer mostrar. Então, estamos no meio de um vale, num lugar estratégico. Então, o Senhor colocou você em um lugar estratégico, em um grupo, em uma família, e muitas vezes as pessoas, elas não percebem o quanto estratégico é o local que o Senhor colocou. Às vezes nós não estamos no lugar estratégico porque nós não permitimos que a mão de Yahweh nos coloque no lugar estratégico. Muitas vezes não permitimos que Aruá nos faça sair e nos coloque no meio de onde Ele quer. Então nós precisamos deixar que isso aconteça, que a mão de Yahweh venha e nos faça sair na Ruach de Yahweh e nos ponha no meio do lugar onde Ele quer que nós estejamos. Então, muitas vezes nós lutamos para não estar aonde o Senhor quer que nós estejamos. Então, vamos permitir essa ação e estar aonde o Senhor quer que nós estejamos. Então, muitas vezes a gente age em desobediência, em resistência a Ruach, e não nos permitimos estar ali naquele meio. Porque às vezes nós queremos estar em um local agradável. Às vezes queremos estar em um lugar confortável. Às vezes queremos estar em um lugar que massageie o nosso ego, que faça bem a nossa alma. Nós queremos estar num lugar agradável, muitas vezes. Mas aqui a Ruach HaKodesh conduziu o profeta Ezequiel, capítulo 37, para um vale que estava cheio de ossos. Isso não é um lugar agradável. Não era uma visão agradável, uma visão de terror, uma visão de desolação, uma visão... não posso nem comparar direto com um cemitério, porque no cemitério os ossos estão dentro dos sepulcros. A gente não vê. Muitas vezes ali tem até algumas obras de arte, algumas pessoas tentam de alguma forma criar alguma forma ali para embelezar, um tratamento paisagístico, alguns até formam como um jardim, mas nessa visão não, era um vale de ossos, os ossos estavam expostos e eram muitos ossos. Então muitas vezes nós não queremos permitir, nós não queremos deixar que a Arua nos leve para nos colocar no meio de um lugar que muitas vezes não nos sentimos bem em estar ali. E às vezes nós resistimos, né? Mas nós precisamos deixar o Eterno nos levar para o lugar, para a posição que Ele quer que nós estejamos. Então, o texto começa assim, Ezequiel 37, verso 1, veio sobre mim a mão de Yahweh, e ele me fez sair na Ruach de Yahweh, e me pôs no meio, no lugar estratégico, de um vale que estava cheio de ossos. Vou estar postando aqui no grupo do WhatsApp, e a gente segue em instantes. Momento. Então, retornando. Então, o fato de o Senhor nos colocar no meio para podermos ver de perto a situação. Então, o profeta Ezequiel foi colocado no meio do vale
para ele ver de perto a situação, para ele ver de forma clara. Então, muitas vezes o Senhor quer nos levar a um determinado lugar e nos pôr em meio a determinada situação não agradável, para nós vermos de perto aquela situação, perceber aquela situação de forma clara, mas para não sermos telespectadores, mas agente de transformação. Então o profeta vai ser colocado ali não como um telespectador, não como um contemplador do vale de ossos, mas ele vai ser colocado ali para ele tomar conhecimento da situação, para ele ser um canal de transformação. Então, permitamos o Senhor nos colocar no meio de determinadas situações para vermos de forma clara, para sermos canais de transformação. A pergunta é, no verso 1, como o profeta vê o vale? Como o vale está? Então, como que o vale está? O vale está cheio. E aí muitas pessoas, elas gostam muito de números, de quantidade, e muitas vezes elas deixam se influenciar e elas se dão por satisfeitas por aquele lugar onde ela está cheio. Está cheio. E então ela está muito alegre, muito contente porque está cheio e acha que então não precisa fazer nada para vir uma transformação. Porque já está cheio, vai transformar para quê? O que importa é a quantidade. E isso aí está errado. Não é o que importa, não é a quantidade. Nós temos que entender que há muito mais coisas envolvidas aqui. Então, do que adianta estar em um vale cheio, mas ser cheio de ossos secos? Nós vamos ver que os ossos, aqui ao lermos que os ossos estavam secos. Então tem pessoas que estão aí muito intertidas com números, porque o seu vale está cheio de ossos. Mas vamos entender que o propósito do Senhor é muito maior do que isso. Não é apenas um vale cheio de ossos. É outra perspectiva. Então, do que importa um vale cheio de ossos sem a palavra profética? Então, aquele vale lá estava cheio de ossos, mas sem a palavra profética. Então, o Senhor levou, através da Ruach, o profeta para ali ser canal de liberar a palavra profética para transformação. Então, às vezes a pessoa está em meio a um vale de ossos secos, muito numeroso, porém sem a palavra profética. Então ali está uma sequidão. Então, sem a palavra profética, é um vale numeroso, cheio de ossos, sequíssimos, sem vida, sem palavra profética. Então, precisamos que o profeta esteja na posição correta, na hora certa, na condução da Ruach HaKodesh, para ser canal de transformação. O que fala os ossos secos? Os ossos secos, ele vai falar de algo interessante. Ossos secos contam que houve uma história no passado. Porque se existe ali ossos, então, no passado, houve vida. Mas essa vida não está mais fluindo. Houve vida no passado. Então os ossos, eles falam de passado. Ossos secos falam de um passado, de uma época em que houve vida. E muitas vezes a pessoa está presa a esse passado, a essas histórias passadas, aos milagres do passado, às experiências do passado. E apenas o presente, ossos secos. Os ossos secos testemunham que houve uma vida no passado, mas nós não somos chamados a viver de um passado. Nós precisamos viver a transformação poderosa do Eterno, através da palavra profética do Eterno, hoje, em nossos dias.
Então é importante entendermos isso. Às vezes, ficamos presos ao passado e não damos vazão ao novo. Às vezes, nem imaginamos que o novo mover será maior do que o passado. Então, muitas vezes a pessoa está presa aos vales de ossos secos, um passado de experiências, mas agora apenas sequidão. Ora, imagine, ali é um vale de ossos secos, quer dizer, os ossos estavam à flor da terra e eram muito numerosos. Quando eles se tornaram, no final da profecia, eles vão se tornar um poderoso exército. Então, quer dizer que antes existiu ali uma multidão que morreu e nem teve o sepultamento. Então, quando é que isso acontece? Quando que muitas pessoas no passado morriam e ficavam os seus corpos jogados à flor da terra. Então, muitas vezes isso era fruto de uma batalha, de uma guerra. E quando esse exército perdia, eles ficavam ali, os seus corpos caídos, e acabavam ficando ali expostos. Então, esse vale de ossos secos fala de uma guerra no passado, uma guerra perdida, uma violência profunda, enorme, que foi sofrida para que nem sepultamento eles recebessem. Então, muitas vezes, tem pessoas hoje que elas trazem essa marca do vale de ossos secos. Elas foram terrivelmente feridas no passado. Elas foram terrivelmente prejudicadas, violentadas. Elas foram mortas. Muitas vezes no seu chamado, no seu trabalho no reino. Muitas vezes, aquele vale de ossos secos era um exército do Senhor, mas que por alguma brecha, por algum caminho paralelo, por alguma desobediência, foram ali exterminados. Então, esse vale de ossos secos fala de um passado desolador, de um passado destruidor. Como a gente já sabe que aquilo ali é uma palavra profética que foi para a casa de Israel, sabemos por que aconteceu com a casa de Israel, de eles serem e pararem nos sepulcros, eles pararem nas nações, por causa da desobediência. Eles tomaram um caminho de desobediência, não era o que o Senhor tinha para eles, e aquilo trouxe assolação, destruição. E muitas vezes essa desobediência não era de todos 100%, mas a nação, um grupo, líderes, muitas pessoas tomaram essa decisão contra o Eterno e acabou o juízo vindo sobre Israel naquela época e acabando levando cativo pessoas até que eram sinceras servas do Senhor, como foi o caso de Daniel, como foi o caso dos amigos de Daniel. Foram parar na Babilônia, mas eles eram pessoas que serviam ao Senhor, mas houve um juízo que trouxe assolação, fruto de pecado da coletividade e de líderes, reis, que tomaram caminhos errados. Então, muitas vezes, hoje, estamos em determinadas situações de assolação, de feridas, de ossos secos, por causa dessas experiências do passado, dessas assolações do passado. Então, o Vale de Ossos Secos fala disso, fala de violência que foi sofrida no passado. Eles foram abandonados ali, eles foram lançados todos no vale ao aberto, ao céu aberto. Um extermínio, algo horrível. Então, essa palavra é para mim e para você, que passamos por problemas no passado, na congregação onde estávamos, na família, em diversas situações no trabalho, mas que o Senhor quer agora trazer uma transformação. Então, os ossos
ali, eles estavam juntos no vale. Estavam todos juntos ali no vale, muitos ossos. Ossos secos podem estar juntos no mesmo vale, mas não formam um corpo. Às vezes estamos juntos em um grupo estudando a palavra do Eterno. Estamos juntos, mas não formamos um corpo. Por quê? Porque os ossos, no vale de ossos secos, eles não estão cumprindo a sua função. Os ossos que estão dentro de um corpo humano vivo, que está saudável agindo, ele está cumprindo a sua função. Então a diferença aqui é que ali haviam ossos que não cumpriam com a sua função para com o corpo. Ossos, quando estão dentro de um corpo vivo em ação, eles estão cumprindo sua função, eles fazem parte do corpo. Quando eles não estão cumprindo sua função, eles podem estar juntos em um mesmo lugar, mas eles são um vale de ossos secos. Então, terrível quando o Senhor traz para nós uma palavra dizendo, olha, vocês estão juntos, mas são vales de ossos secos. Porque os ossos não estão cumprindo com a sua função. Os ossos secos podem estar juntos no mesmo vale, mas não formam um corpo. Podem estar juntos, mas não formam um corpo. Precisam formar um corpo. Precisa da ação profética, da ação sobrenatural do Eterno, para transformar esse amontoado de ossos em corpos, em corpo com vida. Eles não possuíam função mais, eles só possuíam sequidão. Ossos secos podem estar juntos no mesmo vale, mas não formam um exército. Para formar o exército, eles precisam receber vida, eles precisam passar por um processo total de ressurreição para chegar então a se tornar um poderoso exército. Mas enquanto isso, ossos secos, então eles estão juntos, mas não formam exército. Que palavra triste quando o Senhor fala: estamos juntos, vocês estão juntos, mas são ossos secos. Por quê? Porque vocês não estão formando um exército, não estão cumprindo com a função. Porque um exército, ele possui funções distribuídas. Podem estar juntos, mas não formam um exército. Não possuem função, só sequidão. Então precisa haver uma transformação. Então, os ossos secos podem estar juntos no mesmo vale, mas eles não formam um corpo, precisam formar um corpo por essa ação sobrenatural do Senhor. Está postando aqui o áudio no grupo, um momento. Então, retornando. O profeta, no verso 1, no final, diz assim: e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ezequiel 37, verso 1. No meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. Isso aqui foi algo chocante para o profeta. Porque em Números, em Bemidbar, Números, na Torá, capítulo 19, verso 16, vai dizer o seguinte: e todo aquele que sobre a face do campo tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum morto, ou numa sepultura, se tocar numa sepultura, se tocar em ossos de alguém morto, ou numa sepultura, ou seja, num local onde estão os ossos, nem tocar nos ossos, mas no local, será imundo por 7 dias. E agora veja bem, o profeta aparece no meio de um vale cheio de ossos secos. E o Senhor é quem coloca ele ali, através da Ruach HaKodesh. E o faz passar em volta deles. Que chocante para o profeta, que tinha essa consciência da Torá, que ali era um local imundo.
Que choque para um profeta quando o Senhor o conduz e o coloca em um local imundo. Ele se choca, por ele não estaria ali. Ele está incomodado de estar ali. Não é um local agradável. Mas por que o Senhor nos coloca em determinados lugares que nos incomoda, que nos choca, que mexe com a nossa alma, com as nossas emoções, com a nossa ruach, com o nosso espírito, com os nossos pensamentos? Será que foi o Senhor mesmo que me trouxe aqui, neste lugar imundo, cheio de ossos secos? Imundo por 7 dias, no meio desses ossos. Mas o Senhor não levou ele ali para ele se tornar imundo. O Senhor levou ali para transformar aquele lugar de imundo em um exército. Então, o Senhor quer nos usar para romper com preconceitos. Por quê? Uma coisa é você tomar iniciativa e ir para onde o Senhor não lhe chamou para você estar. Outra coisa é o Senhor colocar você e você resistir, porque não lhe agradou. Este grupo não me agradou. Tem coisas aqui que me chocam. Então, o profeta estava aqui chocado. E o Senhor fez passar em volta deles, daqueles ossos. O verso 2. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, ou seja, estavam expostos ossos, e eis que estavam sequíssimos. Então, qual o relatório do profeta sobre o vale? Que o vale estava cheio de ossos. Isso nós vimos no verso 1. Que ossos eram muito numerosos. Então tinha muita quantidade. Estavam expostos na face do vale, e eis que eram sequíssimos. Esse é um relatório de terror, um relatório de desolação. É a melhor palavra, um relatório de desolação, de destruição. É um relatório terrível. Então, muitas vezes, o profeta para aqui. Ele apenas contempla, vê a desolação, vê aquilo que o choca, até relata, mas acha que ele não tem nada a ver com aquilo, que a ele não cabe nada, que ele é apenas um telespectador, um turista de cemitério, um turista de ossuário. Ele está ali para passear no meio do Vale dos Ossos e fazer um relatório negativo, sem esperança, frio e simples. Eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E ponto. Esse é o relatório. E qual é o seu relatório? De onde o Senhor tem colocado você? Gostaria de estar em outro lugar? E por que não é canal de transformação? Aqui o profeta é feito ele passar, ele colocado no meio, numa posição estratégica, e ainda assim ele tem que se mover. O agir do Eterno muitas vezes ele gera nesse movimento, para que ele prestasse atenção à sua volta. E me fez passar em volta deles. Precisamos prestar atenção à nossa volta. Não podemos apenas passar com a cabeça nas nuvens. Precisamos prestar atenção à nossa volta. Aquilo que o Senhor tem nos mostrado. Precisamos nos mover em meio ao caos, em meio aos ossos. A terra era sem forma e vazia, mas a ruach de Elohim
se movia sobre a face das águas. Mas aquilo não ficou caos o tempo todo. Que disse Elohim: haja luz, e houve luz. E fez Elohim separação entre luz e trevas. E aí segue-se a criação. É importante entendermos que não é para nós escondermos a realidade. Não é para nós fantasiarmos. O profeta não ficou fantasiando ali, dizendo que ele estava no meio de uma plantação de cedros, de uma plantação de trigos. Não, ele foi realista. Vale de ossos secos, muito numerosos, os ossos sobre a face do vale, e esses que estavam sequíssimos. Não há problema em encararmos a realidade. Na verdade, temos que encarar a realidade, ver realmente as coisas como são, mas não parar aí. Porque se o Senhor está mostrando, Ele quer que sejamos canais de transformação. Tem profeta que só quer ver até aí a destruição, a assolação. Mas nós somos chamados para sermos anunciadores das boas notícias, das boas novas. Então, o que é que o Senhor quer nos mostrar? No meio de uma época de tanto terror, de tantas palavras de medo, de tantas palavras de caos, nós temos que entender os sinais. Nós temos que crer no nosso Senhor, na aliança, na promessa que nos guarde da hora da provação que há de vir sobre a terra. Não vamos nos enganar dizendo paz e segurança. Paz e segurança virá repentina destruição. Nós sabemos o estado das coisas, mas nós temos que crer que o Senhor que guardou Israel em meio às pragas do Egito é o mesmo Senhor que nos guarda da hora da provação que há de vir sobre a terra. Precisamos crer no Elohim da aliança. Precisamos nos mover em meio aos ossos. E precisamos encarar a realidade dos fatos. Sim, são muito numerosos. Sim, são sequíssimos. Do que importa estar no meio de um vale muito numeroso, mas se estão sequíssimos. Tem pessoas que pararam aí, deixaram o Senhor levar até o local, mas está se deleitando com os números, muito numerosos. Mas em que estado que está? Quando caem as máscaras, quando encarado na realidade dos fatos, na perspectiva do Senhor, muito sequíssimos. No verso 3, diz assim: disse-me, Ben Adam, filho de Adão, filho do homem, porventura viverão esses ossos? Veja, o profeta, diante daquela situação, ele só vê um relatório. Ele não pergunta ao Senhor o que há de acontecer. Ele está ali parado. Ele está ali agora, depois que ele deu a volta e viu o relatório, inerte, calado. Talvez murmurando lá por dentro. Que lugar é esse aqui? Era para o profeta perguntar ao Senhor: por que estou aqui? Por que o Senhor está me mostrando isso? O que o Senhor quer que eu faça? Mas o profeta caladinho ficou. Então o Senhor perguntou, lembra lá do Éden? Adão, onde estás? Então muitas vezes o Senhor pergunta para provocar. E aqui o Senhor pergunta: porventura viverão estes ossos? Olha, na própria pergunta do Senhor, o Senhor está trazendo, falando de vida. Porventura viverão esses ossos? Então já está querendo trabalhar na alma, na rua, no intelecto, no pensamento do profeta.
para começar a mudar a perspectiva do que ele estava vendo. O Senhor quer mudar a perspectiva. Veja, porventura viverão estes ossos? Ele estava falando de ossos específicos, que às vezes nós estamos muito preocupados com os ossos dos outros vales. Aí nós falamos que estão sequíssimos, menos os nossos. No nosso meio, não. E aí nos enganamos muitas vezes. Porventura viverão estes ossos? Então precisamos sim encarar a realidade dos fatos, mas não nos deixar paralisar por esta realidade. Onde muitos veem um estado final, ossos secos é final, daí é só virar pó. Onde muitos veem um estado final, podemos ver um recomeço, podemos ver vida, onde outros viam só desolação, destruição, morte. Qual é o meu papel nesta mudança de estado? Qual é o seu papel nesta mudança de morte para a vida? Ou você está achando que o Senhor colocou você onde Ele colocou para ser um telespectador de relatório de morte e desolação? Porque Elohim nos revelaria o estado do vale, que muitos estão enganados, mas Ele mostrou para você como profeta o real estado desses ossos deste vale. Para que Ele mostrou? Para que você se torne um murmurador ou um canal de transformação. Então eu vou estar postando aqui no grupo. Um momento. Então, retornando, vamos lá. Para que então que o Senhor nos levou para ver esse estado em que o vale está? Por que foi tirada as escamas dos nossos olhos e mostrado a real situação da Kehillah? A real situação do grupo que nós estamos reunidos. A real situação de onde estamos. Para que Ele nos mostrou? Como turismo espiritual? Ele nos levou ali para turismo espiritual? Para passeio no cemitério, no ossuário? Ou porque nós estamos envolvidos? Ou porque nós temos um papel especial, uma função a desempenhar transformadora? Aquele vale vai ter uma divisão no tempo. O vale antes do profeta agir na sua função profética e depois. Antes do profeta agir na sua função profética, cumprir o seu chamado, era um vale de ossos secos. Depois que o profeta cumpre o seu chamado, a visão é de um poderoso exército. Então nós vemos que a diferença está em cumprir com o chamado. Muitos ossos estão sequíssimos, porque você ainda não cumpriu o seu chamado. Você ainda não cumpriu com a sua função. E o Eterno escolheu agir através de pessoas. Muitas vezes. Então, existem situações que estão dependendo da ação humana, conduzido pelo Eterno. Então, nós temos um papel especial, uma função a desempenhar. Uma função que, se praticada adequadamente na direção da Ruach HaKodesh, na direção
de Elohim, mudará o estado das coisas de morte para a vida. Qual é a sua função neste vale? Qual é o seu chamado? Qual é o seu papel? Você precisa desempenhar a sua função. Você não imagina o nível de transformação das coisas à medida que você cumprir o chamado que o Senhor tem para a sua vida. Enquanto você fugir deste chamado, enquanto você fugir de tomar essa decisão que o Senhor está querendo que você tome, enquanto você fugir do seu chamado, do seu papel, enquanto você fugir de falar o que tem que falar, a situação vai ficar, já está os ossos sequíssimos, daí para frente é virar pó os ossos. Mas, se você tomar a posição que o Senhor quer que você tome, vai ser transformação de vida. Vai surpreender, vai impactar. Vai ser um grande prejuízo para as trevas. Porque aonde que se achava que havia desolação, de repente, um poderoso exército, numeroso. Se você souber a dimensão como as coisas podem se tomar à medida que você cumpra com o seu chamado, você já teria começado a cumprir o seu chamado já há muito tempo. Mas às vezes o inimigo, quando não nos consegue fazer desistir do nosso chamado, nos dá um caminho paralelo. Então você precisa fugir desse caminho paralelo e deixar a lua levar para aquilo que ele quer. Então cuidado com as coisas que se sucederam no seu caminho nesse último tempo, que tirou o foco do que o Senhor tem. Então às vezes vem com uma aparência muito espiritual, muito legal, muito boa, mas de repente acaba lhe afastando do grande propósito. Então fica-se a pergunta: Ben Adão, filho do homem, lembra lá do que ele falou para Adão? Adão, onde estás? E agora ele pergunta: filho de Adão, Ben Adão, porventura viverão estes ossos? A pergunta é feita para você. Essa situação pode mudar? Há alguma coisa impossível para o Senhor? Porventura estes ossos secos podem reviver? Ora, se o profeta responder na unção profética, ele vai dizer: claro, para ti não haverá impossível. Mas este profeta, querendo fugir pela tangente, ele disse como resposta: tu sabes. Pegou a batata quente e devolveu. Não é comigo, é lá contigo. Tu sabes. Depende do teu saber, do que o Senhor sabe. De mim não depende nada, é do Senhor. Se Ele quiser, Ele faz. Então, muitas vezes o Ben Adão está jogando a culpa, a responsabilidade toda no Eterno. Mas por que o Eterno lhe tirou de lá, lhe trouxe para aqui, lhe mostrou o que tem lhe mostrado para quê? É turismo espiritual? É para a fofoca espiritual? Para que ele tem lhe mostrado o que ele tem lhe mostrado? É só para você relatar misérias, desolação e destruição? Acaso você não está ouvindo o Senhor perguntar lá no fundo: porventura viverão esses ossos? Então para que ele lhe trouxe ali? Para que ele lhe trouxe aqui? Só para você ficar com um relatório negativo das coisas? Muito cômodo, não é? O problema está nos ossos. Os ossos são sequíssimos. Esses ossos não fazem nada. Tu sabes. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas o Senhor vai dizer: profetiza.
O problema não está em eu sei. O problema está em você cumprir o seu chamado e profetizar. Era o profeta que deveria ter feito a pergunta. Era você que devia ter feito a pergunta. Senhor, por que o Senhor me trouxe e tem me mostrado essas situações, essas desolações? Qual o meu papel para transformar? Onde eu posso ajudar? Onde eu posso ser canal de transformação? Mas como o profeta não fez a pergunta e ficou só contemplando a miséria, só contemplando a desolação, só contemplando a visão desoladora, Elohim o provocou e perguntou: porventura, pode esses ossos reviver? E aí, você está como? Olhando as coisas com conformismo? Nesses últimos tempos vão vir um monte de profetada por aí, cada coisa terrível. Você vai olhar com conformismo? Em 40 dias, Nínive será destruída. Foi uma palavra que o Senhor mandou dizer. Mas aquele povo, ele tomou uma posição transformadora. E em 40 dias, Nínive não foi destruída. Então, as coisas podem ser diferentes se tomarmos as nossas posições e cumprirmos o nosso chamado. Se houver 10 justos, Sodoma e Gomorra não será destruída. Mas não houve. Mas porque um homem intercedeu, uma família foi resgatada. A família de Ló. A mulher desobedeceu, mas Ló e suas filhas seguiram o caminho. Então, quando as pessoas... Mas se tivessem 10 justos, não tinha sido destruído. Se 10 tivessem cumprido com o seu chamado de justiça. Então, quem lhe disse que você aqui é telespectador? No grupo que nós estamos. Nós temos um grupo que estudamos as Escrituras. E primariamente estamos trazendo essa palavra para o nosso grupo. Mas sabemos que essa palavra não é só para nós. Porque a palavra, como nós lemos no original, ela se refere a toda a casa de Israel. E nós sabemos que fazemos parte da casa de Israel, então essa palavra também é para nós. E você também faz parte da casa de Israel, então essa palavra também é para você. Quem lhe disse que você é telespectador? Quem lhe disse que você é plateia? Aqui você não é plateia, você foi chamado não para ser plateia, mas para ser profeta. Mas tem profeta que está sendo plateia. Mas você não foi chamado para ser plateia, você foi chamado para ser agente de transformação radical. Da morte para a vida, é uma transformação radical. Mas é triste ver pessoas até queridas, amadas, que deixa a vida toda passar porque tomou uma postura de plateia, de conformismo, esperando, quem sabe um dia o Senhor vai fazer. Tu sabes, mas não se colocou como agente de transformação, não se acha capaz, nem sabe qual o seu chamado, qual o seu propósito. Aquele que não tem sabedoria, peça a Elohim que ele lhe dá livremente. Muitas vezes a pessoa não quer ouvir o seu chamado. Às vezes o Senhor já falou várias vezes, mas não quis ouvir. Deixe a rua lhe conduzir. Ouça o que o Senhor está dizendo. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que a rua diz às Querilotes. Dê voz àquilo que a rua está falando. Leia a palavra, busque, ore e deixe a palavra fluir. Não é para você profetizar aquilo que você quer que aconteça. O profeta aqui, ele não vai profetizar o que ele quer que aconteça. Ele vai profetizar o que o Senhor colocou na boca dele para falar. Aquilo que estava no coração de Elohim. Então, nós aqui não somos plateia. Nós somos aqui agentes de transformação radical. Qual tem sido o seu papel aqui até hoje? Qual tem sido a sua resposta a essa pergunta?
Pode, porventura, esses ossos secos reviverem? Qual tem sido a sua resposta esse tempo todo, esses anos, até hoje? E agora, qual será a sua resposta da agora para frente? Continuará sendo, tu sabes? Ou, Senhor, o que queres que eu faça? Eis-me aqui, usa-me. Não adianta lamentar pelos ossos, não adianta ficar murmurando pela sequidão, pela quantidade de ossos, pelo cemitério, pelo ossuário, pela assolação, pela destruição. É hora de você exercer a sua verdadeira função. Se o osso não exerce a sua função, ele não faz parte do corpo. Tem muitas pessoas que acham que fazem parte do corpo do Messias, mas não faz parte do corpo do Messias. É um osso lá no Vale dos Ossos Secos, porque não cumpre sua função no corpo. Se está no corpo, tem função, tem que cumprir função. Porque o Senhor não é aleijado e ele não tem um órgão, um membro paralisado, em coma. Então o corpo do Senhor é saudável. Se não está cumprindo a função, não está no corpo do Senhor ressurreto, está no defunto. Deixa eu postar aqui no grupo. Então é hora de nós exercermos a nossa função, nosso papel, nosso chamado. Tá? A mudança nos ossos dependerão da nossa posição, de nós exercermos a nossa verdadeira função. Mas as pessoas estão assim, quem sabe um dia o Senhor vai fazer, quem sabe um dia o Senhor lembra de mim, quem sabe se o Senhor vê que eu mereço. Mas a pessoa não percebe o seu chamado, a sua vocação, o propósito dele na nossa vida. Então precisamos agir naquilo que ele nos chamou. Então chega de você estar como um osso seco, ou como um profeta turístico, como uma plateia, em meio ao vale de ossos secos. Outros estão precisando que você exerça o seu chamado. Tem gente na sua família, tem gente na sua vizinhança, tem gente na sua comunidade, tem gente na sua congregação, naquele lá, no grupo onde você se reúne, esperando que você exerça o seu chamado, porque o seu chamado é importante. Se você não tivesse importância, o Senhor não teria ocupado uma vaga aqui na terra para você estar. Tantas pessoas que gostariam de ter nascido, não nasceram. Você está aí. Outros estão precisando que você exerça o seu chamado. Então chega de egoísmo. Chega de paralisia. Não fuja mais. E não dê mais desculpas. Chega de dar desculpas ao seu chamado. É hora de cumprir aquilo para qual você foi chamado a fazer. Chega de desculpa. Eu não sei o meu chamado. Então você nasça de novo. Deixe ser gerado de novo. Receba a Ruach HaKodesh. Porque a Ruach HaKodesh não chamou pessoas para serem incapazes, mas capacita as pessoas. Não chamou pessoas para serem inertes, mas para agir. Tanto que a palavra Ruach, no hebraico, é a palavra mesmo para vento. Porque vento não é algo parado. Se é parado, não é vento. Vento é, como a gente chama, o ar em movimento. Então, a própria palavra Ruach já envolve ação, mover, agir.
Então aqueles que são filhos de Elohim são guiados pela Ruach HaKodesh. Então você precisa saber qual é o seu papel, sua função. Ele te trouxe para este vale, não foi para turismo. Ele te trouxe como um meio de transformação. Até quando os ossos vão ficar sequíssimos esperando você tomar posição? Será que você vai esperar mais tempo para os ossos virarem pó? Se você continuar calado, sem cumprir o seu chamado, sem cumprir sua função, os ossos secos vão virar pó. Quando é que você vai começar a ver as coisas de forma diferente? A ver as coisas que estão à sua volta diferente? Até quando você vai ficar murmurando pelo lugar que o Senhor colocou você? O Senhor colocou você ali temporariamente naquele vale. E você murmura, reclama. Até quando? Você não vai entender qual é o propósito de você estar ali. É porque o Senhor, Ele é pirracento, e aí colocou você lá, é castigo, botou você lá no vale de ossos secos porque Ele é pirracento. Não. Se você está lá, busque saber o propósito de transformação. Quando é que você deixará de murmurar, de ficar só no seu relatório e passará a falar aquilo que Elohim quer que você fale, para que as coisas mudem? Até quando você continuará a pensar que o problema está nos ossos? O problema está em você, em não cumprir o seu chamado profético. Até quando você vai ficar esperando que o Senhor faça tudo sozinho? Até quando você pensará que está aqui no vale como um passeio, como um admirador de paisagem? E que paisagem, né? Então o Senhor perguntou: porventura viverão estes ossos? E o profeta disse: Adonai Yahweh, tu sabes. Oh, que interessante. O profeta conhecia o nome verdadeiro de Elohim, Yahweh. Chamava ele de Adonai Yahweh. Que maravilha, né? Do que adianta apenas saber o nome verdadeiro e não cumprir o chamado? Ele conhecia o nome verdadeiro, mas não estava cumprindo o chamado. Estava esperando que o Senhor fizesse tudo sozinho. Olha, o fato dos ossos secos viverem ou não, isso aí depende, tu sabes. Não é comigo. Olha que visão desse profeta. Ah, mas ele sabia o nome verdadeiro. Sim, ótimo. Mas precisamos cumprir o chamado. Então me disse, olha a resposta do Senhor: profetiza. Então o Senhor pergunta: pode porventura rever esses ossos? Ele disse: tu sabes. O Senhor disse: profetiza. Não é se eu sei, é você cumprir o seu chamado de profeta. Profetiza sobre estes ossos. Não é sobre os ossos da face da terra. Não é os ossos que estão lá em tal lugar, assim assado, longe. Sobre estes ossos. Porque tem gente que está preocupado lá com os outros. Ossos secos, de outros países até, de outros lugares. Mas profetiza sobre estes ossos. E diz-lhes: ossos secos, ouviu o Davar, a palavra de Yahweh.
chocante. É maluquice da minha cabeça. Primeiro, o osso não tem ouvido. Osso não vai ouvir. E isso é coisa da minha cabeça. Profetizar sobre os ossos e dizer: ossos secos, ouvi a palavra de Yahweh. Não vou fazer não. E isso aí é confusão. Então tem pessoas que o Senhor fala algo, traz algo, mas em vez de ela ser serva, em vez de ela obedecer, ela quer discutir com o Senhor. Ela tem um plano já na cabeça. E aí não profetiza. Mas a palavra é: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi o Davá, a palavra de Yah. A questão não é se Elohim sabe, mas que você exerça o seu papel. O Elohim sabe das coisas. Tem alguma dúvida? A questão é se você vai cumprir o seu papel ou não. Então, se você é profeta, profetize. Se é mestre, ensine. Se é um anunciador das boas notícias, um evangelista, anuncie as boas novas. Se foi chamado para cuidar das ovelhas, das pessoas, então cuide, apacente as ovelhas, pastoreie, cuide. Se você foi chamado para demonstrar amor, zelo pelas ovelhas, cuidar, cuide. Se é cantar ao Senhor, cante. Se é louvar ao Eterno e levar outros a louvá-lo, louve. Se é salmodiar ao Eterno, conduzir outros a salmodiar, então salmodiai. Os ossos precisam que você exerça a sua função. Cada função é importante. Cada osso é importante. Ele tem um papel. Ele está ali porque tem um propósito. Então, se é intercessor, interceda. Mobilize outros à intercessão. Ore. Então, o grupo que nós estamos precisa que cada um cumpra com a sua função no corpo. Cada osso esteja dentro do corpo vivo, cumprindo sua função. Se é de intercessor, ore, interceda, mobilize orações, clame, jejue, mobilize as pessoas a orar. Se o seu chamado é o de socorro, de ajuda, se disponha, proponha, ajude, socorra, colabore, mova-se e mova outros a se mobilizar. Não fique passivo, haja, encoraje, exorte, oriente. Então, se é profeta, profetize. Exortação, consolo, edificação. Não se limite ao que você vê no vale. Não se limite ao que você vê no vale, mas ao que você ouve Elohim falar com você em meio ao vale de ossos secos. Não ao que você vê, mas o que você ouve Elohim falar. E Elohim diz assim: profetiza. Dê voz às palavras dele, não às suas próprias. Tanto que ele disse assim, profetiza, ossos secos, ouvi a palavra de Yahweh. Não é a minha, é a de Yahweh. Não foi a que eu falei, foi a que Yahweh falou. Então, fale. O que você espera de futuro para esses ossos?
Ou você apenas assiste como telespectador ao estado desses ossos? Qual é a visão de futuro que você recebe do Senhor para eles, para nós, para você? Porventura viverão esses ossos? Não estamos falando de outros ossos distantes, mas sobre estes ossos. Os ossos que você tem contato, que você vê, no grupo que você está. Então o Senhor disse: profetiza sobre estes ossos. Então qual é a visão de futuro que o Senhor tem lhe dado sobre os ossos? Como que você quer mudar os ossos de longe enquanto você está no meio de ossos sequíssimos? Ossos sequíssimos à sua volta. Então a quem que você quer enganar? Não podemos ser hipócritas. Precisamos profetizar e dizer a estes ossos: ouvi a Davar de Yahweh. O Davar de Yahweh, a palavra de Yahweh. Deixa eu postar aqui no WhatsApp. Então, como mudar os ossos de longe, enquanto estás no meio de ossos sequíssimos? A quem que você quer enganar? Então, o verso 4 diz, Ezequiel 37, verso 4: então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi o Davar, a palavra de Yahweh. A profecia aqui tem um alvo específico. Estes ossos, não era qualquer osso, ossos secos. Os ossos precisam ouvir. E desde quando ossos secos ouvem, os ossos proféticos ouvem. Os ossos proféticos precisam ouvir. Então aqueles que forem ossos proféticos vão ouvir. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Aquele que não tiver ouvido para ouvir é pedra. Tá ali, é uma pedra, é uma madeira caída, não é osso. Pode até parecer, mas não é. Os ossos secos ouçam a voz. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Aruar diz a Esquerlote, às congregações. A profecia não é a pessoa dizer que se cumpra o que ela quer que se cumpra. Que tem muito espírito de engano aí. Só não entende o que é a profecia. Aí aquele pregador, Jezabel, chega no meio da pregação e diz assim: você aí, profetize sobre o seu irmão que está aí do lado. Profetize a ele que ele vai ter uma semana assim assado, que vai ter isso, que vai ter aquilo. Profetize sobre ele. Ué, o que é isso? Se o Senhor falou com você, você profetize. Eu vou profetizar sobre o meu irmão aquilo que o Senhor colocou na minha boca para eu falar aquilo que eu ouvi o Senhor, aquilo que o Senhor trouxe para que eu profetize. Não aquilo que eu quero que profetize. Não é o que eu quero. Profetize palavras de bênçãos. E o que o Senhor quer pesar a mão? Eu vou profetizar o quê? Não é o que eu quero, é o que o Senhor quer. A profecia não é dizer que se cumpra o que eu quero, mas dar voz ao que Elohim ordena, dar voz aqui na terra ao que ele liberou lá. Agora, se eu quero manipular os meus desejos por confissão positiva, eu liberar palavras positivas do que eu quero que aconteça, para que aquilo se realize, isso aí não é profecia, isso é feitiçaria. Isso aí é confissão positiva, do pensamento positivo.
do homem achar que pelo poder dele próprio, do homem, da mente humana, da confissão positiva, ele vai mover as coisas sobrenaturalmente. Profecia não é isso. A profecia é falar o que a Arua está trazendo para que seja dito, o que o Eterno quer que seja falado. É dar voz ao que Elohim ordena. Então por isso diz assim, profetiza sobre esse ossos, diz, ossos secos, ouvi a palavra de Yahweh, não é a minha não. Não é dizer as minhas palavras, mas é as palavras de Yahweh, o davar de Elohim. Não precisamos que os ossos secos ouçam nossas próprias palavras. Tem muitos ossos que estão secos e ficam mais secos ainda de tanto ouvir as palavras dos homens. É tanta palavra, é tanta profetada, que os ossos estão cada vez mais sequíssimos, alguns até virando pó de tanta profetada. Mas os ossos precisam ouvir o davar de Yahweh, a palavra de Yahweh. E aí o verso 5 diz assim, assim diz Adonai Yahweh, a estes ossos, eis que farei, é o Senhor que está dizendo, entrar em vós a arua e vivereis. Eis que farei entrar em vós a arua, o espírito, o sopro, o fôlego, o vento da arua do Eterno, arua do Eterno, e vivereis. Então aqui está falando da primeira etapa. Nós vamos entender esse processo aqui de algumas etapas. Na verdade, nós temos aquela etapa do profeta que toma o conhecimento, ele contempla a realidade dos fatos, ele encara a realidade dos fatos, ele sai do mundo de Alice, ele sai do mundo do encantamento e ele cai na realidade dos fatos e vê que os ossos estão sequíssimos, apesar de muito numerosos, que estão ali à face do vale. Em um outro momento ele é confrontado com uma pergunta, porventura pode esses ossos reviverem? Uma pergunta que desafia a fé, a emuná. Como está a sua emuná? Porventura esses ossos secos podem reviver? E aí o profeta diz, tu sabes, mas aí o Senhor o confronta e diz, profetiza. Profetiza sobre esses ossos e diz, ossos secos, ouve. Primeiro precisamos despertar o nosso ouvir a palavra de Yahweh, porque tem muita gente que quer ver as coisas. Antes do profeta ver o exército, ele teve que dizer para os ossos secos ouvir. E que trabalho difícil, ossos secos ouvir. Mas os ossos proféticos ouvem. Precisam ser despertados a ouvir. Então, Jezabel quer seduzir as pessoas pelo ver. Ela quer seduzir pelo espetáculo, trazendo o espetáculo, o encantamento para a congregação. Enquanto que nós somos desafiados a aguçar os nossos ouvidos para ouvir o que Arua diz às congregações, às querilotes. Então eles primeiro precisam ser despertados no ouvir, e o ouvir uma palavra de transformação. Eis que farei entrar em vós a arua e vivereis. Então, os ossos estavam sequíssimos, eles não tinham vida em si, não tinham tutano, né? Não tinham ali a parte dele de vida, então não tinha medula, não tinha vida nos ossos. Os ossos estavam sequíssimos. Agora os ossos precisavam receber uma centelha de vida, um sopro de vida, um vento,
Aruach, o espírito de Elohim. Vim sobre os ossos e os ossos viverem. Veja, não é viver o corpo ainda, não tem corpo ainda, são ossos que estavam misturados ali no meio do vale. E os ventos, as rajadas jogarem para lá para cá. Agora Aruach viria, entraria e faria os ossos viverem. E aí agora os ossos iam se movimentarem e iriam procurar cada um o seu osso. Então primeiro eles receberiam vida e aí eles então entrariam no mover, no movimento. Os ossos não seriam mais secos, mas eles teriam a sua medula, eles estariam ali, o tutano, né, como a gente fala, né? Ossos vivos, mas não ainda um corpo, mas ossos vivos. Então talvez você já esteja sendo um osso em que Aruach entrou e fez com que você vivesse, mas ainda não está no corpo, está procurando os outros ossos, os seus ossos para se ligarem a você, para você se ligar a ele, para até se tornar o corpo, para por último se tornar corpo vivo. Então, há uma fase que é essa fase aqui. Então, vimos etapas. Então, que etapa que você está? Os vales dos ossos, passeando em meus ossos, só com os relatórios, já está sendo confrontado pelo Senhor, já está tomando oposição para liberar a palavra profética, já está sendo como esse osso que entrou Aruach e está vivendo e está entrando em contato com os outros ossos também, que receberam Aruach e que estão também se movendo. E aí, depois desse mover, de eles se juntarem osso, cada um ao seu osso, viria o verso 6. E porém nervos sobre vós. Então, são as ligaduras, são as juntas, as medulas, as ligaduras, os nervos. E farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele. Mas veja, ainda aí não é um corpo vivo. Por quê? Porque falta Aruach. Aí, uma outra etapa tem. E porei em vós Aruach e vivereis. Mas não tinha posto Aruach e veja. Que ele é o primeiro momento da vida para o osso, agora é a vida para o corpo. E porém em vós Aruach e vivereis, e sabereis que eu sou Yahweh. Veja, aqui o profeta ainda não profetizou, aqui é Yahweh dizendo ao profeta o que ele tinha que profetizar. Porque primeiro ele precisa ouvir o que é, para depois ele dizer. Então aqui ele está ouvindo, para depois ele dizer. Então, nós teríamos a etapa dos ossos recebendo vida e se movimentando, juntando aos outros ossos. Teríamos depois uma outra etapa dos nervos, carne e pele. E depois a vida entrando nesse corpo e fazendo esse corpo viver. Então profetizei como me deu ordem. Esse é o verso 7. Então no verso 7... ele aí agora vai profetizar. Veja que até o verso 6 ele ouviu. Agora ele vai profetizar. Então, para profetizar, primeiro você precisa ouvir o que o Senhor está dizendo. Depois você passar. Então, profetizei como se me deu ordem. Eu não aumentei. Eu profetizei como se me deu ordem. Então, não foi da cabeça dele que ele começou a profetizar. Porque ele queria que fosse assim. Ele queria um carro, ele queria não sei o que. Ele começou a profetizar. Não. Ele profetizou como se me deu ordem, como Yahweh falou. E enquanto eu profetizava, então quando ele começou a dizer, ossos secos, ouvia do Davá de Elohim, a palavra de Yahweh. Porém, farei entrar a minha Aruach em vós e vivereis. Então, quando ele começou a profetizar, enquanto ele estava profetizando, houve um ruído. Então, foi imediato. Ele começou a liberar a palavra de vida, de ouvir, e os ossos começou a se mover. E aí, como os ossos estavam muito secos, ao eles se moverem, e eram muitos ossos, houve um ruído, um barulho. E eis que se fez um rebuliço. E os ossos se chegaram cada um ao seu osso. Então, o osso daqui
chegou ao osso daqui. Então eles procuraram o osso daqui, não foi parar no lado junto com o osso de cá. Então cada osso foi parar junto do seu osso. Veja, não é você que escolhe ao lado dos ossos, junto de que ossos que você quer ficar. Os ossos são arrumados no corpo pelo Criador. E ele coloca cada um na posição que ele quer, para o proveito que for útil. Então, você pode não gostar muito daquele osso, mas o Senhor colocou você junto daqueles ossos ali. Então ele quer ensinar algo. Então, não fique no comodismo, porque você já está tanto tempo naquele vale de ossos secos, já em outro canto lá do vale, misturado com outros ossos, já estão tão acostumados com aqueles ossos dali, mas não é ali que é para você ficar. O Senhor agora trouxe um rebuliço e quer que você saia dali para um lugar que Ele quer lhe mostrar, cá junto com os outros ossos que são os seus ossos. Então, não resista ao mover, à arrumação do Eterno. Você estava lá, junto com aqueles ossos, misturado lá, até esse momento. Agora, ossos secos ouvi. Então, houve um ruído, e eis que fez-se um rebuliço. Então, vou estar postando aqui. Então houve ali aquele rebuliço e os ossos chegaram cada um ao seu osso. Então, vemos aqui que aqui é a primeira etapa, essa nova etapa. É um nível inicial de vida em que os ossos recebem darua e recebem vida e começa ao rebuliço cada osso chegando ao seu osso. Para que os ossos se movam e se aproximem a outros ossos do mesmo corpo, na sequência correta, para cumprir a função correta. Ossos não mais secos, mas agora com a medula, vivos. Não tenhamos resistência de entrar nessa fase. Não é você que define de que osso você quer ficar perto. Mas você tem que ficar perto do osso que o Criador formou para aí você estar daqueles ossos, contato com os ossos. Estes ossos receberam esta porção da rua, uma porção de vida, mas ainda não são um corpo. Então, às vezes as pessoas param aí, as congregações param nesse estado. Eles têm vida, eles têm rebuliço, é um rebuliço, é um barulho, mas ainda não é um corpo. Que triste. Muitos enganados, ainda não é um corpo. Porque não estão cumprindo com as suas funções. Estão juntos, os ossos junto dos outros ossos, só. Então é o quê? Não é um corpo, é um esqueleto. Então muitos aí estão um esqueleto, os ossos todo arrumadinho. Os ossos receberam até vida. Mas se ficar aí e não partir para a outra fase, vai acabar perdendo essa vida e vai voltar à sequidão. Aquele que não perseverar até o fim vai virar na sequidão. Agora aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Poderiam ser ossos próximos dos outros, mas não são ainda um corpo. Pode ser que seu osso já está junto de outros ossos do mesmo corpo, mas isso não quer dizer que já é corpo. Isso não quer dizer que já é corpo. Se os ossos não estão desempenhando os seus papéis, as suas funções, se você, osso, não está desempenhando a sua função, sinto muito lhe dizer, mas você não está fazendo parte do corpo, mas do esqueleto.
é apenas um ajuntamento de osso. Igual aqueles ossos daqueles dinossauros que é colocado lá no museu. Então tudo arrumadinho para dar ideia como era, mas não é um corpo, não tem vida, não é um corpo vivo, tá junto, arrumado. É museu. Então tem muita gente aí no museu. Tem muita congregação que é museu, grupo que é museu. Nós não podemos continuar como museu de paleontólogo, de escavação arqueológica. Tem uns lugares até que está fazendo barulho, rebuliço, mas ainda não é um corpo, é só bater de ossos. E ossos, quando se choca com ossos secos, ossos com ossos, sem as juntas, sem as articulações, sem as cartilagens, vai acabar o atrito trazendo fraturas. Então por isso tem muito aí fraturados espiritualmente, muito cheio de atritos por causa disso. Os ossos que estão no corpo possuem função. Não é só possuem função, exercem a função. Porque se você só possui função, mas não exerce, não faz parte do corpo, faz parte do esqueleto. Aquele esqueleto lá do museu. Que tipo de osso você é? É osso seco? É o osso que já está no reboliço? É o osso que já está se chegando a outro osso? Que tipo de osso que você é? Ou já é o osso que está no corpo, cumprindo com a sua função? Você está exercendo suas funções no corpo? Até quando ficará prostrado no vale, secando ao sol? Há quanto tempo será que aqueles ossos estavam ali? Talvez quando aquele exército ainda era vivo e sofreu o ataque, aquele osso clamou enquanto o soldado ainda estava vivo. Mas o profeta não chegou ali. Talvez quando aquele soldado ainda estava caindo, morrendo, o osso clamou, mas o profeta não chegou ali. Talvez ainda quando ele estava com carne apodrecendo, o osso clamou, mas o profeta não chegou. Talvez a carne já tinha ido embora, mas ainda tinha um pouco de vida dentro do osso. Ele possa ainda ter clamado, mas o profeta não chegou ali. Mas quando os ossos estavam sequíssimos, já sem esperança, o profeta chegou e trouxe a palavra de Yahweh. O profeta, ele não deve fazer as coisas para agradar aos homens, no tempo dos homens, mas no tempo de Elohim, para agradar Elohim. O profeta, ele não deve falar antes da hora, nem depois, mas na hora que Elohim ordena. A taça precisa se completar, os ossos sequíssimos, e o milagre foi maior. Aleluia! Agora, quando o profeta profetiza e fala para que os ossos ouçam, e aí os ossos chegassem aos seus ossos, é um momento muito difícil e delicado para os ossos, porque até agora eles estavam ali conformados por onde eles tinham caído, por onde o vento tinha jogado de um lado para outro as tempestades. Mas agora, quando o profeta falou, era o momento do osso procurar o seu osso. E qual o problema? O problema são os teimosos.
Os teimosos que querem ficar acomodados onde estão e não procurar se encaixar aonde o Senhor tem chamado. Ele não permite que a rua entre nele. Não permite que a rua o mova até os outros ossos. Não quer entrar no mover do reboliço. O incomoda o barulho. A depressão quer o manter longe, afastado de todos. Ou ali, acomodado, caído, prostrado onde está. Recusar a se chegar ao seu osso, por estar acostumado a outros ossos, onde está amontoado há muito tempo, pode ser o seu fim. Precisa se abrir ao mover da rua, ao reboliço do Eterno, e encaixar com os ossos, da onde você tem o chamado do Eterno a estar. Há uma ordem estabelecida pelo Criador, onde cada osso tem que ficar no corpo, no lugar onde ele projetou. É necessário que você se mova nessa direção, na direção do projeto de Yahweh Elohim para a sua vida. Então, chega de resistência, chega de perguntar como se fará, chega da incredulidade, porque esse é um mover de fé, e a fé é o firme fundamento daquilo que se espera, a convicção, a prova daquilo que a gente não vê. É um mover de fé. Se lance na fé, na emuná que o Eterno tem, e repreenda a incredulidade. Se o profeta falar aos ossos e os ossos ficarem só nessa posição de tudo bem, foi bom, encontrou com os ossos, que legal, mas ficar só aí e não partir para a nova fase dos nervos, da carne, né, dos músculos, da pele. Se não avançar para esse próximo, ele vai ficar ali sem exercer a sua função. É apenas um esqueleto arrumado e não um corpo vivo. Para os ossos que antes estavam bagunçados no vale e estavam secos, agora que eles têm aruar dentro deles, ouviram a voz do profeta, receberam uma porção da aruar, das palavras proféticas que saíram da boca do profeta, viveu a experiência do ruído e do rebuliço, tem de volta o tutano, a medula. Oh, que vida boa agora! E aí para ali, fica estagnado ali e não avança para a nova fase. Então isso é terrível. Então o Senhor quer que nós cresçamos no mover dele para nós. O problema é a pessoa se conformar aí, nesse nível, e não avançar. Fica ali como esqueleto arrumadinho, cada osso próximo do seu osso, e o comodismo, e não ocupa a sua função. Está arrumado, mas sem função. Não tem a resistência de partir para a próxima fase. Então profetizei como se me deu ordem. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que fez um rebuliço, e os ossos se chegaram cada um ao seu osso. E aí a outra fase, qual é? E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. E cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas essa parte em diante, nós vamos tratar amanhã. Então amanhã nós vamos dar seguimento a essa mensagem profética. Shalom.